Fala, doutor! Fala, doutora! O nosso objetivo aqui, nessa aula de hoje, é te mostrar a principal estratégia que vai fazer os melhores pacientes particulares chegarem na sua agenda, da sua clínica ou do seu consultório. Eles vão chegar como se fosse um imã e, a partir de um certo momento, eles vão chegar em tanta quantidade que você nem vai saber de onde eles estão vindo. E o melhor de tudo, você não vai gastar R$ 1 com marketing, tráfego pago e ter que ficar gravando vídeos, fazendo dancinha, como se fosse um blogueirinho na internet. Não é nada disso. Essa aula tem um valor fantástico. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer de maneira muito prática. Então pega papel e caneta, a gente está aqui para te ajudar, assim como a gente ajudou o Dr. Vitor Hugo Rabstein. Fica de olho no depoimento dele só. Fala, galera da Inside Circle. Queria mandar um abraço pro Dr. Pedro Lima, Dr. André Felipe Camelo, que eu tenho uma gratidão absurda, né? E queria demonstrar minha gratidão por eles, né? Falando que graças a eles, graças à Inside Circle, eu consegui dobrar os dias da minha lua de mel. Tô aqui de lua de mel, né? Tava sendo um projeto inicial para ficar 15 dias, estamos aqui um mês, né? Graças aos meus frutos colhidos pela Inside Circle, meus faturamentos. A minha consulta saiu de R$ 100, que eu cobrava R$ 100 na minha consulta de fisioterapia. Isso é ridículo estar falando aqui, mas é uma verdade. E agora eu cobro R$ 300 na minha consulta, ou seja, meu faturamento em 3 meses triplicou. Eu queria desejar, assim, muita felicidade, muitos ganhos para eles, porque eles merecem. O que eles cobram é extremamente irrisório, barato. A promessa que eles fazem de conseguir 10 pacientes para vocês, vão conseguir fazer isso em um mês. Eles dão umas ferramentas incríveis que você consegue colocar na prática, exatamente tudo que você consegue melhorar, né, para conseguir ter mais ganhos, mais parcerias, que é o mais importante. Eles ensinam como você conseguir ter parcerias de sucesso, e isso te faz ser um profissional extremamente desejado e qualificado no mercado. Senão a gente não estaria vivendo o que eu estou vivendo aqui, eu e minha esposa. Muita felicidade que eu tenho, e queria falar para vocês que tem que fazer a Inside Circle. E tomara que a Inside Circle seja rapidamente conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro, por que não? Alguém daqui de Paris não tá fazendo a Inside Circle, porque esses caras conseguem levar os conhecimentos dele, que valem ouro, né, no mundo inteiro. Então fica aqui realmente minha gratidão para você, Pedro Lima, né, Dr. Pedro Lima, Dr. André Felipe Camelo. Eu sou sempre um insider. E você que ainda está pensando em fazer, nem pensa. Eu fiz, e seja feliz e evolua, porque é só assim que a gente consegue realmente evoluir na vida, investindo na sua profissão e no seu conhecimento. E com eles a vitória é garantida. Valeu, um abraço para vocês. Imagina você poder atender os seus pacientes ideais, que são aqueles pacientes que você é muito bom em tratar diversas patologias e também que, quando você vê o resultado, chega a tocar o seu coração. E ter esses pacientes vindo de profissionais encaminhados porque eles acreditam no seu trabalho e muitas vezes lotando a sua agenda, dobrando ou triplicando o seu faturamento. Isso é o que a metodologia da Inside Circle faz, em especial também trabalhando a sua mentalidade. Tudo que você não aprendeu na faculdade, você pode aprender com a Inside Circle, ter uma carreira, ter uma clínica de muito mais sucesso por uma vida melhor, com mais tempo para você poder ficar com seus amigos, com a sua família, poder ficar doente, né? Porque nem isso você pode, e ainda planejando o seu futuro. Essa é a Inside Circle. Aqui conosco nessa aula você vai aprender a receber novos pacientes particulares, sem anúncios, sem gravar vídeos, sem dancinhas e sem fingir ser um blogueirinho do TikTok. A conseguir novos pacientes sem precisar estudar marketing, gestão meia-boca ou tráfego pago complexo. E ainda assim, manter a sua agenda cheia de excelentes pacientes que valorizam o seu trabalho e pagam o que você merece. A utilizar o conhecimento que você já tem para atrair pacientes particulares todos os dias. A desenvolver a mentalidade certa para alcançar o sucesso na sua carreira de saúde. A como criar uma rede de indicações e fazer parte de uma comunidade de profissionais que se ajudam mutuamente todos os dias. A ter tempo e dinheiro para curtir com a sua família enquanto a agenda dos vizinhos está vazia ou lotada de pacientes de planos de saúde. A como encontrar os profissionais de saúde certos para construir as melhores parcerias que vão fazer os pacientes chegarem até você. Que não ter pacientes novos te ligando todos os dias não é normal, mesmo que digam que a concorrência está enorme.
que estar formado há mais de 2 anos e não ter tranquilidade financeira é patológico para a sua saúde e algo está muito errado. Que aqueles que têm agenda cheia e dinheiro no bolso não são necessariamente os que cobram barato, mas sim os que são valorizados por seus pacientes e podem cobrar um preço justo. Montar uma equipe de especialistas para chamar de sua é mais simples do que você imagina. E para quem é essa aula? Essa aula é para você, que é profissional da saúde e quer mais pacientes particulares ou até mesmo melhorar a qualidade dos pacientes particulares que você já tem. Porque eu não sei você, mas por aqui, há uns anos atrás, a gente tinha um monte de paciente que só ligava para encher o saco das secretárias, querendo barganhar preço, perguntando se cobrava consulta, e depois que a gente criou esse método, essa realidade mudou. Então, os melhores pacientes particulares não são aqueles que ficam barganhando o seu preço, o preço da sua consulta, ou do seu procedimento, com os preços do vizinho. Esses não são os melhores pacientes particulares. E eu tenho certeza que você tem aí, hoje, alguns pacientes que são assim, não é mesmo? Essa aula é ideal para você que é médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, enfermeiro, educador físico. Se você tem uma clínica, tem um consultório ou não, ou se você atende online, se você atende domiciliar, se você atende alguma instituição, não importa. Se você quer ter aquele paciente que valoriza o seu trabalho, aquele paciente que ama o que você faz e que sai por aí falando bem de você para todo mundo e que paga por isso, esse é o paciente que vai chegar para você. Ah, e se você quer ter isso tudo sem ter que fazer anúncio, tráfego pago, etc., e quer fazer parcerias com outros profissionais da saúde que valorizam o seu trabalho, que entendem a maneira como você faz saúde, esse curso é para você. Agora, se você está procurando uma solução que você não tenha que fazer nada, que tenha que cair do céu, que você tenha que fazer dancinhas, inovações de tráfego pago, de digital e etc., tudo que em geral os profissionais de saúde não sabem fazer, esse curso não é para você. Esse curso, como eu disse, é para profissionais de saúde que amam o que fazem, gostam de trabalhar em equipe e amam fazer o melhor pelos seus pacientes. O nosso curso é para profissionais que tem mais de 6 meses de formado, que conhece ou já atendeu pelo menos 10 pessoas, que trabalha sozinho, com ou sem secretária, que trabalha na clínica de alguém prestando serviço, que trabalha em algum espaço alugando horários, que tem o seu espaço e já tem uma equipe pequena ou uma equipe grande, que atende online ou presencial, que atende em domicílio. O nosso curso é para você que é nutricionista, médico, cirurgião dentista, fisioterapeuta, osteopata, biomédico, psicólogo, fonoaudiólogo, personal trainer, profissional de educação física, enfermeiro, massoterapeuta e terapeuta ocupacional. E você não vai achando que essa metodologia nossa é uma coisa super complexa, de outro mundo, ou feito por um guru da internet que nunca vestiu um jaleco e atendeu um paciente. Não, a metodologia foi feita na prática, no dia a dia, por profissionais com mais de 15 anos e que aprendeu na pancada e vai passar para você com carinho. Chegou um momento da nossa carreira que, além de fazer várias e várias pós-graduações, a gente passou a estudar também planejamento estratégico, gestão, comunicação, liderança, entre outras coisas, e com isso a gente colocou o que a gente aprendeu vestindo jaleco com tudo isso que a gente estudou e vai passar para você do jeito que você possa aplicar de maneira prática e simples. Nós já fomos exatamente como você. Dependíamos exclusivamente das indicações boca a boca e queimávamos dinheiro com agências de marketing que prometiam resultados milagrosos. O problema? Os pacientes que chegavam eram aqueles que ligavam perguntando se cobrava consulta ou quanto custa o procedimento e que o procedimento do vizinho é mais barato, sem sequer entender o valor do nosso trabalho e dos nossos resultados. Eu sou o Dr. André Felipe Camelo, sou fisioterapeuta de formação e comecei no CTI, como muitos fisioterapeutas começam a sua trajetória profissional, porque é o final da faculdade. E eu fazia plantão de 12, 36, atendia paciente em unidade coronariana, pós-operatório cardíaco. E aí chegou uma hora que eu vi que a minha carga horária não dava, porque além de fazer CTI, eu também atendia pacientes domiciliares. E se você atende paciente em casa, você sabe que não é 1 hora de atendimento. É 1 hora para ir, pega trânsito, gasolina, chega no prédio, fala com o porteiro, autoriza a subida, faz o atendimento,
depois volta, são muitas horas. E aí você trabalha muitas vezes de 7 da manhã até 7 da noite, todo santo dia. Isso mudou quando eu montei a minha primeira empresa, em 2007, a Equipe Saúde Plena. Eu montei uma equipe de saúde para fazer atendimentos nas empresas e usei a experiência que eu tinha de conviver com outros profissionais de saúde no CTI, porque no CTI ninguém faz nada sozinho, aliás, na vida profissional ninguém faz nada sozinho. E aí eu comecei a atender pacientes de maneira integrada, encaminhando e recebendo pacientes, fazendo eventos juntos com outros profissionais de outras especialidades e ganhei uma experiência muito grande de entender o que o outro colega profissional de saúde faz, incorporar isso no meu atendimento e isso modificou completamente a minha forma de relacionar. Quando eu conheci o Dr. Pedro Lima, então, isso explodiu, porque eu sempre encaminhei pacientes para outros colegas, porém esses colegas não encaminhavam pacientes de volta para mim. Eu sempre dei explicações sobre o quadro clínico dos meus pacientes para que eles pudessem atuar de forma mais assertiva e eles não davam a menor atenção. Só que o Dr. Pedro Lima tinha o mesmo problema. E aí a gente se juntou e há 7 anos a gente encaminhou e recebeu pacientes com uma metodologia que a gente montou própria e que modificou completamente a experiência do atendimento, os resultados, a abrangência e, claro, a quantidade de pacientes que a gente tem nas nossas agendas. Ah, e um detalhe muito importante. Hoje eu ganho num dia de atendimento mais do que eu ganhava um mês inteiro fazendo plantão. Ontem mesmo conversei com um colega médico que me falou quanto ele ganha com um mês de plantão, trabalhando, fazendo pelo menos 12 horas por semana, e eu falo assim, nossa, eu tiro isso num dia só dos pacientes que são encaminhados para mim por outros profissionais de saúde com quem eu fiz parceria. Eu sou o Dr. Pedro Lima, cirurgião dentista, reabilitador oral, e eu tenho uma clínica no Rio de Janeiro com todas as especialidades da odontologia, mas nem sempre foi assim. Eu me formei e logo fui trabalhar para os outros, em várias clínicas. Fiz a minha primeira especialização de prótese dentária, depois fiz a especialização de implantodontia, e ia em clínicas de outros profissionais com a minha maletinha de odontoboy operando para cima e para baixo no Rio de Janeiro. O mercado odontológico sempre foi muito saturado, então eu não tinha pacientes suficientes e pacientes de qualidade para abrir a minha própria clínica. Eu sei que você está se identificando com alguma coisa que eu estou falando. Depois eu fui evoluindo e logo contratei uma secretária, mas eu era o único dentista no Rio de Janeiro que tinha uma secretária de carteira assinada, mas ainda não tinha uma clínica. Foi aí que em 2016 eu tomei uma decisão. Eu parei de estudar odontologia, porque eu já tinha 8 anos de formado, já tinha 3 cursos de especialização e nenhum curso de especialização ou atualização que eu fazia me trazia mais pacientes de qualidade e mais dinheiro no meu bolso. E logo em 2016, quando eu tomei essa decisão de parar de conversar com dentistas, que eu conheci o Dr. André Felipe Camelo, em um evento diferente, que tinham vários profissionais de outras áreas, não só de profissionais da saúde, e lá, desde então, nós firmamos uma parceria de encaminhamento e recebimento de pacientes e criamos essa metodologia que você está conhecendo nessa aula aqui. Agora me diz o que é mais valioso. Um paciente que vem por indicação de um outro profissional da saúde, já falando bem de você, dizendo, olha, tem que ir nele, só serve ele. Ou um lead de internet curioso, fazendo um monte de pergunta para sua secretária e falando que a consulta do vizinho está mais barata ou que o vizinho não cobra a consulta para dar o orçamento. Então por que nosso método é tão forte e poderoso assim para atrair os melhores pacientes particulares? Simplesmente porque o paciente que chega até você já chega com altas expectativas e com a credibilidade de outro profissional que te encaminhou. Mesmo sem te conhecer, esse paciente já confia em você pelo aval do outro profissional, entendeu? Vários profissionais de saúde já recebem e encaminham pacientes, só que eles fazem de maneira errada, fazem isso de qualquer jeito. E agora nós vamos te ensinar a maneira correta de fazer isso e fazer com que essa fonte vire a fonte principal de pacientes e, consequentemente, do seu faturamento, porque é uma fonte de pacientes que é de maneira recorrente, constante. Nós queremos que, a partir de hoje, toda vez que você receber um paciente encaminhado por algum profissional de saúde ou encaminhar para ele, que você lembre dessa aula, porque isso mudou completamente a nossa trajetória da nossa carreira e dos tratamentos que nós fazemos de forma integrada. E é responsável por mais de 50% do nosso faturamento e de uma agenda bem cheia. Você já parou para pensar por que muitos profissionais da saúde recebem vários pacientes encaminhados de outros profissionais da saúde,
de outros parceiros da saúde e você não? Eles recebem mais pacientes encaminhados desses profissionais do que dos próprios pacientes satisfeitos do boca a boca ou de pacientes vindos da internet. Talvez você já tenha até recebido um paciente encaminhado de outro colega da saúde, mas nem se deu ao trabalho de ligar para ele, de dar um feedback ou de até mesmo agradecer a indicação. Não é mesmo? Fala a verdade. Agora nós vamos te explicar, de forma muito simples e didática, como você vai receber os seus próximos pacientes particulares, novos na sua agenda, nos próximos dias com a nossa metodologia. Então separa uma folha de papel, uma caneta e, se for necessário, pausa o vídeo, volta o vídeo e assiste quantas vezes forem necessário. E isso começa com uma forma tão simples quanto você fazer um círculo numa folha de papel e usar o conhecimento científico que está dentro da sua cabeça agora, nesse momento. Imagina você criar um círculo com os procedimentos que você faz, com as patologias que você atende e com quem é que você vai ter parcerias para encaminhar esses pacientes para os especialistas certos, os melhores da região. E ainda lotar a sua agenda recebendo esses pacientes desses parceiros. Então vamos colocar na prática, pega papel e caneta e vambora, chegou a hora. Bom, agora vamos para a prática. Esse círculo das patologias serve para você saber que tipo de patologias você atende. Ah, mas eu atendo todas as patologias, o que chegar para mim eu atendo. Não faça isso. Primeiro, porque existem patologias em que você é muito bom, que você adora tratar. Existem patologias que têm um ticket médio mais alto. Existem patologias que normalmente estão presentes no público que você atende, o que nós chamamos de paciente ideal, que é aquele paciente que, se você pudesse escolher, você só escolheria ele. Você tem pacientes assim? A gente vai te ajudar a identificar. O círculo das patologias você vai usar para saber quais são as patologias da sua predileção, que você prefere tratar. Certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai escolher 8 patologias que você vai colocar como regra ou que você é muito bom. Você é o melhor do mercado para tratar aquela disfunção, aquela patologia. Número 2, aquela que faz seu coração bater. Você fala, nossa, quando chega aquela doença, aquela patologia para eu tratar, eu vejo tanto propósito, eu adoro ver os pacientes melhorando. Número 3, você pode escolher aquela patologia que você tem muita experiência, que você já sabe o que vai acontecer do momento que o paciente entrou ao momento que ele vai sair. Você conhece todos os passos do tratamento. Número 4, você pode escolher uma patologia que tem um ticket médio mais alto, por exemplo, né? Uma patologia que normalmente, quando o paciente fechar o tratamento, vai pagar os custos da sua clínica por uma semana, por um mês. Tenha um critério. Isso é o mais importante. Fechado? Então, como que você vai fazer isso? Não é para você colocar quais são os procedimentos que você faz. Vou dar um exemplo dentro da minha especialidade. Então, as minhas patologias que estão no ciclo das minhas patologias e que de vez em quando eu mudo, porque sim, as fases da carreira vão mudando também, atualmente são hérnia de disco na lombar. Eu sou ótimo para tratar hérnia de disco na lombar. Tem paciente com 30 anos de dor na coluna que com uma consulta, 2 no máximo, eu resolvo. Refluxo, tem gente que toma remédios há 14 anos, uma consulta minha muitas vezes é o suficiente para resolver um refluxo. Dores de cabeça, enjoo, estão muito comuns também de eu tratar. Dores no joelho, muito paciente chega para mim com diagnóstico cirúrgico no joelho e que com uma consulta, palmilha, chega de dor e chega de cirurgia. Então já falei 4 para você. Seguindo, eu posso dizer para você que tonteira, tem uma coisa chamada síndrome cervical. A síndrome cervical é uma disfunção que deixa esse paciente tonto por 4 meses. Muitas vezes ele vai no colega neuro, vai no colega otorrino e eles não conseguem ajudar. Muitas vezes com uma consulta eu resolvo. E claro, as disfunções do pé. Tem muita gente que sente dor no pé, mexendo nos ossos do tarso, mudando a configuração dos nervos que vêm lá da lombar, eu consigo botar esse pé para funcionar. Então já passei para você boa parte do meu ciclo das patologias. O que você vai fazer é montar o seu. Lembrando, não é para você colocar os procedimentos que você faz. Então eu não vou colocar que eu vou usar palmilha, não vou colocar que eu vou fazer manipulações articulares, que eu vou fazer bolsa de água quente ou qualquer outro recurso. Se você é dentista, por exemplo, você não vai colocar que você vai colocar um implante ou que você vai colocar um aparelho ou que você vai fazer um canal. Não é isso. Você tem que colocar, por exemplo, falta de dentes, tem que colocar mordida cruzada, tem que colocar dor de dente. Se você é nutricionista, você vai trabalhar com as questões
que o seu paciente colocou para você. Então, pode ser intestino preso, pode ser o próprio refluxo, como eu falei, pode ser emagrecimento para pacientes obesos, pode ser ganho de massa muscular. Na prática, qual é o problema que você resolve? Se você é psicólogo, pode colocar ansiedade, depressão, transtorno bipolar afetivo do humor, autismo, ou qualquer outra disfunção que seja cognitiva também, déficit de memória, velocidade de raciocínio, atenção, certo? Então, qual é o problema que você resolve? Coloca aí. A partir do momento que você colocou aí nesse círculo 8 patologias, 8 problemas de saúde que você resolve, você vai começar a identificar que existem outros especialistas que também tratam essas disfunções, essas patologias, estes problemas. E aí o que você vai fazer? Você vai escrever do lado quais são essas especialidades. Vou dar um exemplo para você. Se você trata dor de cabeça, quem são outros especialistas, outros profissionais que também tratam dor de cabeça? Então eu, como osteopata, trato dor de cabeça, mas eu sei que neurologistas também tratam. Cirurgiões dentistas muitas vezes tratam por conta de disfunção temporomandibular. Eu sei que psicólogos tratam, porque dor de cabeça pode ser emocional. Você pode ser tratado também por um cardiologista, dor de cabeça também pode ser hipertensão arterial sistêmica e por aí vai. Então você vai escrever essas especialidades ao lado da doença que você trata. Vou dar outros exemplos. Eu trato refluxo. Então, no refluxo nós temos o gastroenterologista também trata refluxo, muitas vezes a nutricionista também trata, um nutrólogo trata, certo? Então, esses já são alguns especialistas que eu colocaria em refluxo. E você? Quais são os outros especialistas que tratam cada uma das patologias que você colocou no seu círculo das patologias? Coloca aí. O terceiro passo é você começar a identificar quem são os profissionais que você vai colocar para atender esses pacientes, certo? Então vamos imaginar, se você trata pacientes com dor de cabeça e identificou, por exemplo, que um neurologista poderia tratar esses pacientes junto com você, um acupunturista, por exemplo, um psicólogo, legal, só que a gente tem que dar um passo além, senão fica só no campo das ideias. Você vai anotar aí quais são os profissionais de forma específica, o nome deles que vão atender esses pacientes com você. Não fique só no campo das ideias do tipo, um neurologista vai me ajudar. Não é isso. Quem é esse neurologista? É o doutor fulano de tal. Anota o nome dele aí. Então faz isso. Depois de você fazer o ciclo das patologias, com cada uma das patologias que você atende, que você escolheu atender, você vai fazer um outro círculo e vai chamar de círculo da confiança. E você vai nomear quais são as especialidades dos profissionais para quem você vai encaminhar os seus pacientes. Mas não deixa isso no campo das ideias, não. Já coloca o nome de cada um dos profissionais que você já sabe que são da sua confiança e quem que são esses especialistas. Bota o nome deles. Isso vai ajudar bastante a você a já sair da teoria para a prática, amanhã mesmo. Mas se você não coloca o nome do profissional aí, fica, como eu disse, somente no campo das ideias e aí você não vai conseguir avançar para fazer a parceria. Anota o nome dele aí. Quarto passo. O que é mais importante agora que você já definiu quais são as patologias que você trata, quem são outros especialistas que podem tratar isso com você e já colocou o nome dos profissionais, é você entrar em contato com eles. A melhor maneira de fazer isso é você entrando em contato, encaminhando um paciente. Pensa só, se alguém entra em contato com você e fala assim, oi, tudo bem? Eu sou o Dr. André Felipe Camelo, eu sou osteopata, eu trato dor de cabeça, enjoo, tonteira, zumbido, hérnia de disco, joelho e tal, e poxa, você é, sei lá, ortopedista, eu sei, você é neurologista, você é nutricionista, poxa, eu posso atender seus pacientes e te ajudar com isso? Batendo na porta, como se fosse um mascate, nada contra os mascates, né? Os vendedores de ambulantes de antigamente, mas não é a ideia. Você estudou muito para fazer o que você faz e, na verdade, o que você está fazendo não é pedir. O que você está fazendo é fazer uma troca de conhecimento, uma troca de oportunidades em prol dos pacientes dele e seu. Então, como fazer isso? Mostrando o que a gente disse. Não seja um taker, seja alguém que entrega, alguém que ajuda. Entre em contato com esse profissional e diga, olha, eu tenho um paciente com o caso X que eu gostaria de encaminhar para você. E aí eu gostaria de debater aspectos do caso dele. Quando que você tem um tempo? Mas e se ele não me atender?
Aí, se a secretária mandar falar com ela, o que você vai fazer é simples. É dizer, olha, eu tenho alguns pacientes com essas disfunções aqui, mas eu queria alinhar, queria tratar de maneira integrada. E aí começar a encaminhar esses pacientes para o doutor fulano ou para a doutora fulano. Tenha certeza que esse colega vai retornar o contato. Ah, mas e se ele não retornar? Se ele não retornar, é porque ele não é o parceiro que você merece. Porque se tem alguém que você encaminhou o paciente, em especial do jeito certo, que a gente já vai ensinar para você como fazer, essa pessoa ela tem que ficar muito grata por ter o trabalho dela valorizado e atender o seu paciente da melhor maneira e, principalmente, claro, ouvir as suas recomendações, certo? Então, entre em contato com esses parceiros, marcando uma reunião para debater o caso desse paciente. Não necessariamente uma reunião longa, pode ser 5 minutos numa ligação, já é o suficiente, ou mesmo uma troca de áudios, ok? Mas, doutor Pedro, doutor André, onde que eu vou arrumar esses especialistas para quem encaminhar e para quem receber paciente? Onde que eu encontro esse pessoal? Eu não conheço ninguém. Aí que você se engana, doutor André. Eu vou te mostrar 4 fontes onde você vai conseguir esses especialistas. Fonte número 1. Pega a lista de todos os pacientes que você já atendeu e veja quem veio encaminhado de um profissional da saúde. Fonte número 2. Pega a lista de todos os pacientes que você já atendeu e veja quem é profissional da saúde. Fonte número 3. Veja quem é seu amigo e parente que é um profissional da saúde. E fonte número 4. Veja com seus amigos e parentes quem conhece e já foi atendido por um profissional da saúde. Fazendo essas 4 fontes numa folha de papel, eu duvido que você não conheça pelo menos 598 profissionais da saúde. Agora que você já fez o ciclo das patologias, ou seja, os problemas que você resolve, como que você pode ajudar esses pacientes, já identificou algumas das especialidades que tratam essas patologias, problemas junto com você, e já botou o nome até de quais são os profissionais que você vai ajudar, eu quero pedir que você abra a sua cabeça. Vou dar um exemplo de uma simples dor de cabeça que você trata, por exemplo, e que você pode encaminhar para vários profissionais diferentes. Você pode encaminhar para um neurologista, pode encaminhar para uma psicóloga, afinal, dores de cabeça podem ser por conta de questões emocionais, pode encaminhar para uma nutricionista, porque tem sempre algum alimento que pode deflagrar uma dor de cabeça, ou para um dentista, por conta de dores de cabeça, de disfunção temporomandibular, e por aí vai. O que eu quero que você faça é, abra a sua cabeça para a quantidade de pacientes que você pode dividir, encaminhar e receber com outros especialistas. O quanto que você poderia ajudar muito mais os seus pacientes através de um tratamento mais interdisciplinar, mais integrado. Tratamentos em que você e outros especialistas somem conhecimento para aumentar o resultado, tornar esse tratamento mais rápido, mais abrangente e, por que não, até mesmo mais seguro, certo? Médicos, fisioterapeutas, dentistas, fonoaudiólogos, biomédicos, educadores físicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, massoterapeutas, tricologistas, todos atuando em cima das mesmas disfunções, problemas, patologias, com certeza vai aumentar a adesão dos seus pacientes, mais pacientes encaminhados entre eles lotam as agendas e, claro, fazendo com que todo mundo fique feliz, o paciente e cada um dos profissionais de saúde integrantes desse tratamento. As parcerias entre os profissionais de saúde são tão importantes que elas, além de potencializar o tratamento, a eficácia, a velocidade com que esses pacientes melhoram, elas também abrem portas para os profissionais de saúde. Hoje, eu dou aula na pós-graduação de Medicina e de Odontologia, fruto de uma parceria com um psicólogo que me conseguiu o contato do coordenador do curso. Além disso, eu atendo em clínicas fora do Rio de Janeiro, também fruto de parcerias. Eu tenho uma equipe que chegou a ter 84 profissionais de saúde no Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, estava internacionalizando para Portugal, inclusive, tudo fruto de parcerias. Tem um programa de rádio que veio através de parcerias. Conheci o Dr. Pedro Lima? Igualmente. Então, fazer parcerias, além de aumentar a quantidade de pacientes na sua agenda, ter um tratamento mais eficaz, abrangente, também abre portas que você não ia conseguir abrir sozinho. Isso é muito importante para a sua vida profissional. Eu vou te dar um exemplo prático, o quanto fazer parcerias que efetivamente funcionem, alianças de verdade de encaminhar e receber paciente, pode ser importante para o seu faturamento. Imagina se você fizer uma parceria, sei lá, com um neurologista, um cardiologista, um nutricionista, um fisioterapeuta e um psicólogo. 5 parcerias estruturadas de encaminhamento e recebimento de pacientes.
Se cada um desses 5 parceiros te encaminhar um pacientezinho por semana, você tem pelo menos 4 novos pacientes por mês. Se são 5 parceiros, são 20 novos pacientes todo santo mês. O quanto 20 pacientes novos por mês iam impactar a sua agenda, o seu faturamento? Quanto é o seu ticket médio? Quanto você ganha por cada paciente? Se você ganha R$2.000 por cada paciente, por cada tratamento, você imagina todo mês novos R$40.000? É isso que nós estamos ensinando para você. E por que esse nosso método que criamos é tão poderoso e eficaz para o encaminhamento e recebimento de pacientes particulares, os melhores pacientes particulares? Simplesmente porque todo profissional da saúde na face da Terra vai receber um paciente encaminhado de outro profissional da saúde. Todos eles vão. Mas eles fazem isso da maneira errada. Eles cometem os 10 erros básicos que na Insight Circle nós chamamos de inimigos ocultos da saúde. Primeiro erro, não listar os seus principais serviços ou tratamentos. Ou seja, não saber o que você faz. Segundo erro, não saber como e quando encaminhar o seu paciente para outro profissional. Terceiro erro, não saber receber corretamente um paciente encaminhado. Quarto erro, não saber e não tentar se relacionar com outras áreas da saúde. Quinto erro, contratar agências de marketing esperando um milagre. Sexto erro, não entender como funciona o tráfego pago para serviços de saúde. Sétimo, esperar o paciente cair de paraquedas na sua agenda. Oitavo erro, postar vídeos e conteúdos aleatoriamente nas redes sociais. Nono, não ter para quem encaminhar um paciente quando ele pede uma indicação. E décimo erro, não ter a mentalidade correta de reciprocidade e feedback ao receber um paciente encaminhado, que é uma mentalidade circular. Você vai concordar com a gente que a maioria dos profissionais de saúde fazem tudo do jeito errado e encaminham e recebem tudo do mesmo jeito, se é que encaminham. Mas o profissional de saúde que encaminha do jeito certo, ele lista todos os seus serviços e tratamentos da sua equipe. Investe tempo em relações profissionais sólidas. Faz parte de um ecossistema onde cada profissional sabe que pode contar um com o outro na hora que o bicho pega. Cria um fluxo contínuo de pacientes qualificados, encaminhando e recebendo, sem o estresse e os custos altos do marketing digital. Sabe como o paciente chegou até sua clínica ou consultório e desenvolve relacionamentos de confiança. Sempre tem para quem encaminhar o seu paciente quando necessário e não deixa que ele procure sozinho outro profissional. Tem os seus círculos das patologias, disfunções bem definidos. Tem o seu círculo da confiança bem definido e em constante evolução. Frequenta lugares e congressos de outras áreas profissionais. Sabe trabalhar o boca a boca dos pacientes, dando a eles a melhor experiência de atendimento possível. E qual o investimento necessário para você adquirir o nosso curso online que ensinamos isso e muito mais? O curso com a metodologia da Insight Circle custa apenas esse pequeno valor que você está vendo na sua tela. Até 12 vezes de R$ 47,90 no cartão de crédito ou à vista, com desconto, R$ 497. E nós temos uma garantia muito especial que ninguém mais vai te dar. Além dos 7 dias por lei de garantia, se você completar o curso e em 30 dias não receber pelo menos 10 pacientes novos utilizando a nossa metodologia, nós te damos uma mentoria de 2 horas gratuitamente e ainda devolvemos todo o seu dinheiro. Claro que para isso você precisa seguir todas as instruções que ensinamos no curso e fazer os seus círculos do jeito que ensinamos. Então, doutor e doutora, se você quer mais pacientes de qualidade que pagam o valor que você merece, trabalhar menos atendendo só quem te valoriza, aumentar a sua rede de relacionamento profissional com outros especialistas, aumentar o seu faturamento investindo menos em marketing, ter uma equipe ou aumentar a equipe que você já tem, parar de atender planos de saúde, parar ou diminuir o número de plantões que você faz, ter mais tempo e mais dinheiro para curtir a sua família,
ter mais tempo para cuidar da própria saúde, ter mais dinheiro e tempo para poder viajar. Então, doutor e doutora, clica no link abaixo e vem fazer parte do grupo de alunos da comunidade Inside Circle. Junte-se a nós na Inside Circle e comece a viver a vida que você prometeu para si mesmo quando você entrou na faculdade.